Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Eu sei que eu sou o último para dar uma talk hoje, então eu queria pedir uma coisa. Eu peço que todos vocês levantem e vamos todos falar React ao mesmo tempo, tá bom? Então, por favor, levantem, só para o segundo. É isso que eu tô falando. Isso! Boa! Muito obrigado. Tá bom, mais uma vez, muito obrigado. E sejam todos muito bem-vindos à minha talk hoje sobre Gatsby, hoje em dia e no futuro. É um grande prazer participar dessa edição da ReactConf. E quem aqui já ouviu falar do Gatsby? Não enxergo nada, mas a maioria das pessoas aqui. Beleza. Então, eu vou me apresentar só por um pouquinho. Meu nome é Preston Sou. Eu faço parte da equipe do Gatsby, um time completamente remoto. E a gente faz muitas coisas com React, Gatsby e todas as integrações também entre Gatsby e outras tecnologias. Na empresa Gatsby, eu sou o Principal Product Manager, o gerente de produtos, e estou ajudando a equipe a lançar mais produtos para desenvolvedores em processo do Gatsby. Eu moro em Nova York, eu sou dos Estados Unidos, eu sou americano, e vocês estão pensando, o que esse gringo está fazendo aqui no palco, falando português? Eu morei aqui em São Paulo, morei também em Minas Gerais, eu posso falar sobre isso mais tarde. Quem aqui é de Minas? Quem aqui é cruzeirense? Aí, Cruzeiro! Tá bom. Tá bom, para começar. O Gatsby é um framework moderno baseado no React para montar sites rapidíssimos, sem precisar ser um experto de performance. Eu vou falar muito mais sobre esses aspectos internos do Gatsby, mas primeiramente eu queria convidar todos vocês a participarem da nossa beta aberta do Gatsby Preview, um serviço nosso que dá para integrar com vários fontes de dados e CMS, inclusive com Tenable, Sanity, Dados CMS e o Drupal também. Mais uma coisa, eu também faço parte da comunidade do Drupal, que é um CMS monolítico escrito em PHP. Eu sei que é JS aqui todo mundo, mas eu sou autor do livro Decoupled Drupal in Practice, o Drupal desacoplado na prática, que já está disponível para quem estiver interessado. Tá bom, eis o sumário do conteúdo que eu vou apresentar hoje. Eu vou começar com uma definição bem simples do que Gatsby é, e um conceito arquitetônico muito importante, que é a malha de conteúdo, ou em inglês, the content mesh. Daí eu vou responder as seguintes perguntas. Por que a gente deve utilizar o Gatsby? E quem já está utilizando esse framework? Como funciona o Gatsby internamente e o que vem próximo em Gatsby no futuro? No final, eu vou mostrar um pouco do futuro do Gatsby através do nosso novo produto que está em beta atualmente, Gatsby Preview. Tá bom. O que é Gatsby exatamente? Ou seja, como chegamos aqui no mundo de desenvolvimento web? Vamos começar com uma pergunta retórica. O mundo de desenvolvimento web tem evoluído bastante nos últimos 2 anos e também nos últimos 5 anos. Então, no momento, quais são os desafios do desenvolvimento que a gente encontra diariamente, no dia a dia? Em primeiro lugar, sabemos que começar é muito difícil e muito complicado. Não é nada simples montar um ambiente para desenvolver, baixar todas as dependências, as bibliotecas e atualizá-las também. Além disso, é complexo fazer malabarismos com todas as ferramentas que utilizamos no dia a dia. Seja o Webpack, seja Drupal, seja o que for. Ademais, o jeito de que utilizamos dados já mudou bastante e nossos clientes também estão ficando cada vez mais exigentes nas questões de performance, manutenção e atualização dos dados. Acertar tudo isso é um desafio bem grande, né?
Então, o Gatsby está tentando, atualmente, ser um atalho para fazer com que você consiga montar seu app ou seu site rapidamente e sem as barreiras antigas que enfrentávamos, particularmente antes do CRA, né, o React App. Né? O Gatsby é um atalho para você começar a desenvolver imediatamente, para você se focar na lógica de negócios, né, o chamado Business Logic, né, em vez do seu processo de setup e de estabelecer o fundamento. Então, entendemos também muito bem que a maioria de fluxos de trabalho que a gente tem hoje em dia envolve vários passos repetitivos, né? Repetimos esses passos cada vez que começamos a desenvolver um novo app. E isso demora muito, a gente gasta muito tempo nesse processo. Então, quais são as escolhas, né, desta vez? Qual CDN a gente vai contratar? Qual CICD, né, a gente vai usar? A gente vai consumir dados através de uma API REST ou através de uma outra ferramenta? As perguntas ficam sem fim, particularmente enquanto todas essas dependências evoluem em suas próprias maneiras. O Gatsby tira todos esses passos repetitivos que a gente sempre odeia para começar a implantar apps em production rapidamente. Isso quer dizer que o Gatsby é muito opinativo e toma várias decisões que são desnecessárias para você gastar muito tempo, né? Então, o Gatsby tem uma ideia certa de como fazer um site e é isso que acontece quando você instala e quando você começa a desenvolver em Gatsby. Então, o Gatsby fez algumas decisões inteligentes, na minha opinião, com as tecnologias de que depende. Conta com uma API dentro do framework, desculpa, e todas as ferramentas em React, as que estamos acostumados, né? Quando você integrar o seu app em Gatsby com um serviço que nem Netlify também, você consegue jogar seu site no ar rapidamente. E, além disso, ficamos sempre atentos ao performance front-end do Gatsby na equipe, para você não precisar se preocupar. Como o cara que fez o Gatsby sempre diz, o Kyle Matthews, na maioria dos casos, é fácil demais montar um site lento. Com o Gatsby é difícil montar um site lento, é fácil montar um site rápido. Então, o Gatsby é a camada de integração entre as fontes de dados e também o front-end, né? É o próximo passo na evolução de arquiteturas web desacopladas. E eu vou falar mais sobre isso em poucos minutos. Além disso, a gente pode considerar o Gatsby como um compilador de apps para React, né? Mas eu acho que tem uma dúvida, né, no público, né? Porém, vocês já ouviram falar do Gatsby como um gerador de sites estáticos, né? Mas não é só isso que o Gatsby é. O legal, o bacana do Gatsby é que conta com as vantagens de geradores de sites estáticos, que nem Jekyll e Hugo, e também das funções e as características que a gente gosta do React. O Gatsby gera arquivos estáticos que podem ser manipulados depois no navegador, no Chrome, né, pelo React, depois da página ser renderizada. E para mais informações sobre isso, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Tem uma palestra do meu colega, o Dustin Shaw, sobre isso, Building Dynamic Apps with Gatsby, que é montando apps dinâmicos com o Gatsby. É uma palestra que vale a pena, que vale muito a pena assistir. Então, o que é esse negócio de malha de conteúdo, né? É um termo bem estranho, esquisito. O Gatsby também faz parte de uma nova tendência arquitetônica que está mudando o mundo do CMS e o mundo do conteúdo também. Muitos de nós temos clientes que exigem alguma forma de edição de conteúdo, né? De manutenção do site. Antigamente, a gente colocava, né, um CMS com todas as desvantagens que os CMS têm e pronto, parou. Mas a questão do front-end nova é que a gente tem que repensar essa conclusão, né, e procurar novas formas de construir nossas arquiteturas, porque o React não é um CMS, não é algo que o cliente pode utilizar imediatamente. Então, essa malha de conteúdo, ou em inglês, o Content Mesh, é um dos conceitos mais importantes no mundo do Gatsby.
vamos falar um pouco sobre a história do CMS, né? Porque isso é muito importante para entender por que o Gatsby surgiu tanto nesse mundo nosso. Os sistemas de conteúdo, seja o CMS, seja uma simples base de dados, né? Esses sistemas estão ficando cada vez mais modulares e especializados. E esses mesmos sistemas que a gente tinha antes, os sistemas monolíticos, estão tomando... os sistemas modulares e mais especializados estão tomando o lugar de apps monolíticos, como os CMS antigos que a gente já conhece faz muito tempo, que nem o WordPress, o Joomla, né, o Drupal e vários outros que a gente conhece faz tempo. Então, a malha, como conceito, não é nada novo, né? A malha na arquitetura web já existia no mundo de orquestração, microserviços, back-end. E essa palavra, né, essa frase, a malha de serviços, vem dessa ideia de depender só de vários serviços, em vez de um só, para dar todas as ferramentas que a gente precisa. Então, a malha de conteúdo é basicamente a mesma coisa no front-end, né? A gente acopla serviços a uma camada front-end que é agnóstica, que não se importa com as fontes de dados nem o conteúdo que vai ser renderizado no app. Então, nesse contexto, o agnosticismo, né? Agnosticismo significa que o Gatsby consegue consumir dados de qualquer lugar e expô-los de qualquer forma no front-end. Mais uma coisinha sobre a malha de conteúdo. Como resultado de utilizar essa malha de conteúdo e essa arquitetura, até a página fica desacoplada também, né? Os seus componentes podem consumir qualquer fonte de dado, mesmo estando na mesma página. Eu vou falar um pouco sobre o que isso significa, né, no nosso mundo e também no mundo antigo. Eu acho que alguns de nós, né, a gente talvez seja um pouco novo nessa área de CMS, porque o CMS é um sistema muito antigo, né, é uma ideia bem antiga no desenvolvimento web. Então, vamos dar uma olhada a um CMS típico monolítico, né? No caso do WordPress ou o Drupal, você tem que utilizar os módulos e plugins que existem no ecossistema, né? Você não pode utilizar tipo um serviço de lá, um serviço de cá. Você tem que utilizar todas as bibliotecas ou os plugins, os módulos que existem no mesmo ecossistema. Então isso é muito limitador. Se algum plugin não funcionar mais, ou se o criador for embora, né? Ou você tem que abandonar a ferramenta, o plugin, ou você tem que utilizar um outro plugin para satisfazer as necessidades que você tem. Então, a malha de conteúdo é justamente o contrário, né, ao contexto monolítico. Com frameworks como o Gatsby, a sua equipe consegue utilizar outros serviços além do que existe no CMS. Seja a autenticação do Alt0, uma barra de pesquisas de um serviço de lá, né, um carrinho do Snipcart, um conteúdo de um CMS sem cabeça, né, headless, e formulários do Typeform, né? E analítica. A lista é enorme, né? Mas é assim, e quando você precisar tirar um serviço, quando uma startup falhar, né, que vai acontecer com certeza, você não precisa ficar no mesmo ecossistema, né? Você pode jogar com vários ecossistemas e você pode encontrar a melhor ferramenta para o que você precisar na hora. Ao longo da história, né, recente do CMS, a gente vê que as antigas arquiteturas, né, aquelas arquiteturas monolíticas, com todas as camadas do CMS e fonte de dados num só sistema, estão ficando cada vez mais desacopladas, né, e mais modularizados, né. Primeiro, o front-end vai ao JavaScript, né? Porque todos nós somos desenvolvedores, a gente sempre fica bem animado pelo Gatsby, React, né? Todas essas ferramentas novas. E a gente quer aproveitar uma experiência de desenvolvedor muito melhor do que a gente tinha antes. Então, no final das contas, o Gatsby é o foco e não o CMS. E até a página conta com uma imensa quantidade de possíveis plugins e serviços. Você pode escolher, né, o seu próprio ecossistema. O seu ecossistema é o universo inteiro no Gatsby.
Tem uma imagem aqui que mostra muito bem, na minha opinião, né, esse conceito de malha de conteúdo, e nosso cofundador na empresa, Sam Bhagwat, já escreveu um post sobre esse conceito que vocês podem dar uma olhada lá no site gatsbyjs.org. Em outras palavras, o Gatsby é a cola para a malha de conteúdo. É a camada que junta tudo numa só tecnologia e num só sistema que é muito fácil para você desenvolver rápido. Agora, então, eu falei um pouco sobre o contexto em que vivemos, né? Um pouco sobre a história, né? O fundo do Gatsby. Mas por que devemos utilizar o Gatsby exatamente? Quais são as vantagens principais do Gatsby? E quem já está utilizando? Eu acho que essa lista vai surpreender alguns de vocês. Então, o que eu vou passar aqui é um vídeo que mostra alguns sites, se funcionar. Vamos ver se o Wi-Fi fica no ar. Performance front-end é uma necessidade cada vez mais relevante para a gente, né? Aqui nesse vídeo vocês conseguem ver alguns sites montados em Gatsby e o quanto que são rápidos. O primeiro site é do Gatsby mesmo e vocês conseguem ver que as atualizações na página são instantâneas, né? E o segundo site é da cidade Sandy Springs, na Geórgia, nos Estados Unidos, que também conta com essa rapidez que a gente já viu no Gatsby, né? E eu estou navegando no modo incognito, né? No modo privado. Então, tudo isso está vindo diretamente do servidor. Aí, o terceiro site que você vai ver aqui é da agência, de uma agência que já faz vários sites com o Gatsby. Então, performance front-end, a gente sabe, isso é muito importante, né? Agora, quais são as principais vantagens do Gatsby exatamente? Em primeiro lugar, é suporte de primeira classe para performance. É difícil e complicado, como eu já disse, montar um site lento em Gatsby. Tem alguns aspectos de performance que são bem únicos em Gatsby, não existem em outros frameworks, né? Lazy loading significa que todas as imagens e outros arquivos grandes são adiados até mais tarde para que o conteúdo apareça ao usuário imediatamente. O link prefetching, né, utiliza o novo tag link prefetch para pegar todas as páginas que tem referentes na página atual. Isso significa que todas as páginas adjacentes, né, são carregadas automaticamente enquanto você estiver na mesma página. Além disso, tem code splitting baseado em rotas, que faz com que o tamanho dos bundles, né, seja o mínimo possível. Aqui, nesse vídeo, vocês podem ver o lazy loading ao vivo e também o prefetching funcionando no site do Gatsby. E vocês conseguem ver isso nas imagens e, particularmente, o que acontece quando a gente muda, né, de página. É bem rápido isso. E é bem legal. Tá bom. Agora, também, eu já disse isso, mas o suporte para a malha de conteúdo, né? O único, né, uma característica muito única do Gatsby é que você consegue utilizar qualquer fonte de dados, seja Google Spreadsheets, né, seja Airtable, seja uma base de dados em Mongo, né, seja SQL, qualquer coisa. Você pode consumir os dados de qualquer lugar e utilizá-los e renderizá-los também em Gatsby facilmente. E o Gatsby é otimizado para mudanças, né? Eu acho que a maioria da gente está numa startup que evolui muito rapidamente. Então, sempre tem mudanças e a gente tem que sempre ficar atento a essas mudanças. Isso obriga a experiência do desenvolvedor a ser perfeita e eficiente. Então, o que isso significa? O Gatsby conta com um CLI, né? um servidor de desenvolvimento local, como a maioria de frameworks hoje, com hot reloading, né, que atualiza o site inteiro a cada mudança de código que você coloca no seu ambiente local. Né? Não no ar, mas no seu ambiente local, e nem no repositório também. Além disso, conta com o Explorer do GraphQL, né, nativamente para inspecionar os dados disponíveis através da API. E no final, não menos importante, é a colocalização
ou a colocação, a collocation em inglês, de consultas, né, dos queries, e código de renderização num só componente, que é um modelo muito comum que a gente vê em Vue.js e outras coisas. Então, o processo de montar um site é muito fácil. Essa aqui mostra como que a gente pode montar um site muito simples de Hello World, né? Olá Mundo, muito rápido em Gatsby. É só Gatsby New, né? Gatsby New, um novo site. Você aí baixa, e eu fiz isso tudo num aeroporto, né? Então isso, a internet está muito ruim, mas dá para ver a rapidez, né, de montar um site. E daqui a pouco o que vai acontecer é que eu vou ter um ambiente local com um site que eu posso colocar na barra do navegador e já está pronto. Gatsby Develop é a mais importante, né, ação que você pode fazer em Gatsby, né? Porque para fazer teste, para ver o site, para fazer um teste do site para verificar que tudo esteja pronto, né? Aqui vocês já veem que já está pronto para continuar. Então, em Gatsby, o que a gente usou aqui foi o starter, né? O starter default, né? Por padrão. E os starters são templates, são modelos repetíveis para você conseguir montar rapidamente um site que já serve para qualquer necessidade específica. Nesse caso, um site simples. E aqui, nesse vídeo, estamos montando um blog. E, através desse processo, podemos inspecionar o conteúdo do blog também. Eu vou pular um pouco só para mostrar o Explorer. E eu sei que o texto está muito pequeno. Depois da palestra, eu vou colocar todos os slides para vocês darem uma olhada depois. Aí, o Gatsby Develop faz com que a gente possa ver o site localmente, mais uma vez. E eu vou pular mais um pouco nesse vídeo para vocês conseguirem ver o Explorer, né? Aqui, no lado esquerdo, tem o GraphQL Explorer, e aí você já pode inspecionar todos os dados, inclusive os posts no blog que a gente acabou de montar. Bom, naquele caso foi Markdown, né? Com o Gatsby você pode utilizar tipo uma fonte de dados que fica num outro lugar, ou você também pode utilizar Markdown nos arquivos contidos dentro do app Gatsby. O meu site pessoal também utiliza o Gatsby, mas eu tenho uma situação um pouco diferente, porque eu estou utilizando o Drupal e também o Contentful como CMS para expor e para emitir os dados que eu preciso. E nesse vídeo, nesse clipe, vocês podem ver que todos os dados expostos pelo Drupal estão disponíveis também no site local, com o query funcionando aqui. E o GraphQL é uma linguagem bem legal para fazer isso. E o legal disso também é que a gente pode utilizar a mesma API para Drupal, para Contentful, mesmo, né, os dois sistemas sendo completamente diferentes, né? O Drupal é escrito em PHP, o Contentful nem sei, mas esses dois sistemas são bem diferentes e emitem dados diferentemente também. E vocês conseguem ver que, do mesmo jeito, eu consumo os dados do mesmo jeito. Não tem nenhuma diferença entre os dois serviços, da minha perspectiva. Tá bom. E colocalização, então, o collocation, né? Essa ideia de que num componente só, né, num só componente, a gente deve ter a renderização dos dados e também o query, né, que vai pegar os dados também. Cada página em Gatsby é igual a uma rota em React. Em cada página, uma das melhores práticas é a colocalização, collocation em inglês, que é fácil de se confundir com colocação, né, em português, das queries e também todo o código para renderizar os dados. Então, tudo está no mesmo lugar. Né? O componente, a renderização e também as necessidades que eu vou ter da API.
Então, sites que vocês visitam diariamente estão utilizando o Gatsby já. Eu vou mostrar aqui o reactjs.org está usando o Gatsby atualmente para o site inteiro, na verdade. E muitas empresas já estão utilizando o Gatsby também, como Impossible Foods, que é uma empresa americana que faz carne artificial, né, carne vegana. E tem vários exemplos disponíveis no Showcase. Quem já montou um site em Gatsby aqui? Tá bom. Então, se você já montou um site em Gatsby, se você quiser adicionar o seu próprio site ao Showcase, estamos abertos para seu pull request, né? Sejam todos bem-vindos a fazer um PR com o seu site também em Gatsby. Enfim, a nossa missão na equipe do Gatsby é fazer com que a experiência como desenvolvedor web seja ainda mais poderosa e simples, nesse mundo em que parece que tudo está ficando mais difícil, né, a cada semana. Então, já falamos um pouco sobre as características mais salientes do Gatsby, mas como funciona o Gatsby internamente? Exatamente, né? Não teremos o tempo suficiente para falar sobre todos os aspectos internos do Gatsby, particularmente o Gatsby Image e outras coisas, mas queria só dar um pouco de informação sobre algumas coisas interessantes nos internos do Gatsby. A primeira pergunta relevante é como os dados fluem através do Gatsby. O Gatsby utiliza o GraphQL na hora do build e costura, né, fontes de dados juntas. Isso quer dizer que não importa de onde vêm os dados, como eu acabei de dizer, todos os dados vão estar disponíveis através da API num só formato, né, num só formato muito fácil e que é normal para usar para quem já usou o GraphQL. Aqui tem um query, né, uma consulta típica em GraphQL que mostra como podemos utilizar o Gatsby com a API do Contentful. Então, isso tem a ver mais com a parte da integração, né? E, como eu falei uns 5 minutos atrás, o Gatsby é muito bom para integrar com vários sistemas, seja Contentful, seja Data CMS, seja Sanity, né? Esses CMS novos. E agora? Ok, tá ótimo isso, né? O query. Mas agora, como que esse query se converte em HTML estático? Aqui tem uma página index, né, índice, no Gatsby, com o nosso código de renderização, se referindo também a um componente blog post, e esse componente conta com mais detalhes sobre a renderização em HTML. A gente já sabe isso para quem já usou os componentes em React e já conhece bem o React. Depois, os componentes React, né, porque o Gatsby é só React, né, no final das contas, são injetados com o resultado da consulta da query como props. E isso é muito importante. Então, os apps em Gatsby são renderizados no lado do servidor na hora do build, e você pode configurar como isso acontece e como isso acontece, isso mesmo, no arquivo gatsby sssr.gs. E esse processo gera HTML estático que pode ser implantado em qualquer lugar, qualquer hosting, né? Porque não importa, é só HTML no final das contas, e depois do carregamento, aí você tem o React colocado também na página para utilizar depois. E aqui tem o arquivo típico, né? A página index page, que tem o JSX necessário para renderizar no lado do servidor. E a gente tem esse parágrafo, né? Algum conteúdo. E o HTML que sai, que é gerado pelo Gatsby, é isso aqui. E é muito simples. Então, cada site que usa Gatsby, né, vai ter esse ID, né? Então, eu falei um pouco sobre esse contexto de, então, como que funciona exatamente todas as funções e todos os aspectos, as partes do ciclo da vida em Gatsby. É muito tempo, é muito conteúdo, eu posso falar mais sobre isso depois com vocês, mas eu queria falar um pouco sobre o futuro do Gatsby também, porque isso também nos interessa, né? Não é somente o Gatsby hoje em dia, também tem o Gatsby que vem mais no futuro, o que vem próximo, né? Quais são os aspectos, né, as novas coisas que a gente vai colocar no Gatsby. E como estamos, né, fazendo o Gatsby mais rápido e ainda melhor, e mais fácil para todo mundo.
Primeiramente, a gente tem que melhorar as durações dos builds em Gatsby. Quem já fez um build com Gatsby com, tipo, 1 milhão de páginas, ou 5 milhões de páginas? Ou pode ser 500 mil? Tá bom, ninguém, porque porque não dá, né? Não dá. Se você fizer um build em Gatsby com 500 mil páginas, vai durar o dia inteiro, né? Vai durar horas para gerar todas as páginas necessárias. Então, o que a gente tem que fazer como equipe do Gatsby é melhorar essas durações, né? Porque a gente não pode esperar 5 horas para o site ficar no ar. Então, a maioria dos sites em Gatsby, né, que tem menos de 100 mil páginas ou menos de 10 mil páginas, realizam seus builds em 60, 90 segundos. Né? O meu site, por exemplo, já fica renderizado e carregado em, 50 segundos. Não é muito lento, mas também não é muito rápido, né? Isso está ok para a maioria dos sites, né? Está ok para a maioria, mas a gente sabe que grandes empresas, né, os nossos clientes, né, os jornais, as revistas, estão querendo utilizar o Gatsby também por causa dessa experiência do desenvolvedor. Então, esses sites grandes, né, isso é inaceitável para eles, né? Porque sites particularmente grandes, ou sites que mudam rapidamente, né? Que jogam com esse conceito de real-time, que precisam ficar ao vivo, como jornais, como as revistas, isso não é aceitável para eles, né? Essa duração de 5 horas, né? Porque se alguma coisa acontecer, a gente tem que sair com esse artigo rápido, né? Então, o mais rápido que builds ficam, mais gente que consegue utilizar o Gatsby. A segunda versão do Gatsby é 50% ou 60% mais rápido do que a primeira versão, graças a muita coisa, né? Aos esforços em curso, com vários avanços que a gente vai lançar em breve também. O que vem próximo é builds incrementais. Então, o que significa builds incrementais? A gente está montando um serviço, né, no Gatsby para realizar esses builds que são parcial. Então, somente o conteúdo, somente os dados e somente o código que mudaram vão fazer parte desse build, né? Você não vai ter que fazer um build do seu site inteiro. É só aquela parte que mudou, aquela partezinha que mudou. Então, o objetivo nosso é ficar em mais ou menos 1 segundo de durações, né, de builds, para realizar esse sonho que é muito difícil, né? Eu já vi algumas coisas que a equipe fez. Nossa, essa matemática é bem difícil. Eu não entendo nada. E esses real-time streaming builds, né, é uma coisa bem necessária, mas também bem difícil e complicada. Mas a gente vai realizar. Builds em Gatsby vão parecer invisíveis, né? Você vai conseguir mudar uma página, você vai conseguir editar uma página no seu CMS, ou seja, na base de dados, ou no Google Sheets, né? No Airtable. E aí vai parecer invisível, né? Porque o build vai ser instantâneo. Agora, temas. Temas em Gatsby é uma coisa bem interessante e nova. Não é temas que nem né, WordPress ou os que existem em Drupal, né? Esses temas são um pouco diferentes, né? Porque a gente já definiu essa nova palavra para falar sobre esses sites pequenos, mini sites que você pode combinar e costurar, né? Então, o que você pode fazer com temas é instalar um tema instantaneamente. Você pode contar com um app maravilhoso, né? Um blog, portfólio, docs, e-commerce também. E autores de temas podem expor configurações e permitir a usuários substituírem design tokens, né, componentes também. Então, você pode colocar um componente de um outro tema no seu site, que é algo interessante e não tem a ver muito, né, não tem muito a ver com o conceito de tema que a gente já tá acostumado no mundo de CMS e outros ecossistemas. Mas e você também pode compor temas juntos. Seja um blog, um portfólio, uma página de contato, né? Você pode colocar tudo isso num site só. E
dá para compartilhar esses também, e também os filhos dos temas, né? Os child themes. Você pode também colocar isso no seu site e jogar com essas novas dependências que você tem. Então, você pode criar o seu próprio tema base, né? Base é um conceito bem comum no WordPress, no Drupal. A gente consegue fazer um design, né, que vai ser estendido, né? Mas para sua organização, então você pode colocar tipo, esse tema é a base de todos os outros temas que a gente vai utilizar nessa empresa. Então, o Gatsby está pronto para você. Por favor, experimente hoje o Gatsby e a gente vai falar muito mais sobre builds incrementais e temas nos próximos 6 meses. Agora, eu queria mostrar um pouco sobre o nosso produto novo que está na beta aberta que eu mencionei antes. Por favor, se vocês quiserem, inscrevam-se para participar do teste grátis do Gatsby Preview, ao vivo, né? De 14 dias, gatsbyjs.com/preview. Desculpa. E, então, o demo eu ia fazer ao vivo, mas eu acho que é melhor passar o vídeo em vez de um demo ao vivo. O que eu queria mostrar é meu site aqui. Na direita, você vê que eu estou utilizando o Drupal para gerenciar todo o meu conteúdo. E eu estou ativando agora o servidor do Preview, né, em Gatsby, que é a mesma coisa que você vê aqui no site Gatsby, né, no site do Gatsby Preview. E agora, se eu entrar, né, nesse preview, aqui você vê uma lista de todas as palestras que eu já dei em várias línguas e em vários países. E eu vou mudar esse conteúdo agora no Drupal, para ver, né, o que acontece. Eu vou mudar o título dessa palestra que eu dei no Japão. Olha só, o preview em Gatsby atualizou mais rápido do que o próprio CMS Drupal. Que isso, né? Bacana, né, isso? Então, se vocês utilizam tipo CMS ou alguma coisa assim, né, um sistema legal para gerenciar todos os seus dados, experimentem, por favor, o nosso produto de preview. Eu garanto que vai valer a pena para vocês. Muito obrigado. É tudo. Eu estou no final agora. Eu tenho os stickers aqui do Gatsby. Vem falar comigo depois e pega um sticker. Muito obrigado.